Graça e paz, irmãos. Toda honra e toda glória sempre seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos no isolamento social. E nesse mês que inicia, a nossa igreja tradicionalmente ela enfatiza a família. Família que especialmente nesse contexto em que nós estamos vivendo, é muito importante para todos nós, para mim e para você também. E família é uma bênção de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E nesse espírito de gratidão ao Senhor, eu venho compartilhar a reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 8, onde está escrito: Aproximaram-se dele alguns fariseus, que o experimentavam, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou, por isso deixará o homem pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Responderam-lhe: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. A origem da família. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. A origem da família. Ora, amados, o Evangelho nos ensina que Jesus, sem dúvida, ama a família. O Evangelho também nos ensina que Jesus preserva a família. E ensina também que Jesus valoriza a família. E a primeira coisa que eu vejo, pensando na origem da família, nesse trecho da Palavra de Deus, é que a família originalmente é uma instituição divina. Como eu disse, Jesus valoriza a família. Versículo 4, respondendo à questão dos religiosos da época, Jesus diz assim: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Meus amados, quando a família é questionada, quando a família é atacada, e curiosamente que por religiosos que não criam em Jesus como seu Salvador, mostrando a filosofia do mundo, porque, infelizmente, para o mundo, a família ela é uma instituição falida, mas justamente nessa passagem e nesse contexto, Jesus ele relembra que Deus é o autor da família, que foi o Criador quem os fez desde o princípio. E o texto que Jesus utilizou na sua época, sem dúvida, foi Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde diz lá no Antigo Testamento, o livro das origens: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A família é, portanto, uma instituição divina.
Porque Jesus relembra que Deus, ele fez a família. Deus, ele criou o homem e criou a mulher. Mas não apenas isso. Nesse trecho da passagem da palavra de Deus, versículo 6, me chama a atenção porque aqui Jesus, ele relembra outra coisa. Que o Deus que criou o homem e mulher foi o mesmo Deus que uniu o homem e a mulher. Ou seja, Deus, ele cria a família, Deus também une a família. Portanto, é uma instituição divina. Percebe como Jesus valoriza a família? Se a família não fosse importante, se a família não tivesse valor, por que, afinal de contas, Jesus valorizaria tanto a família? Jesus valoriza porque é uma instituição divina. Foi Deus quem a criou, foi Deus quem a uniu. E se Jesus valoriza a minha família e a sua família, eu e você não podemos fazer diferente. Nós que somos crentes em Cristo, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Crente, ele precisa valorizar a família cada vez mais. Você tem valorizado sua família? Crente, ele precisa valorizar a sua família cada vez mais. Além disso, eu vejo que a família, ela é originalmente um projeto perfeito. Agora, eu quero dizer para você que Jesus, ele preserva a família. No versículo 5, continuando o seu lembrete, Jesus diz: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, a ordem divina. E a ordem é: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Ou seja, um membro de determinada família, ele vai deixar essa família, essa antiga família, para formar uma nova família. Mas qual é o modelo de família que Deus ordenou ou pretende que, no caso, cumpra-se esse propósito, esse projeto perfeito de Deus? E aqui Jesus nos ajuda, porque nesse projeto perfeito, que é a família originalmente, conforme foi criada por Deus, nós vemos que os membros dessa família são bem definidos. Nesse modelo tradicional que Jesus estabelece aqui, que Jesus, ele, no caso, demonstra todo o seu apoio, nós vemos algumas figuras bem conhecidas dentro da família. Aqui nesse modelo tradicional, idealizado por Deus e preservado por Jesus, nós temos a figura do pai. Nesse modelo tradicional, preservado por Jesus, nós temos a figura da mãe e, logicamente, a figura dos filhos, ele ou ela. Amados, as famílias precisam ser preservadas. Nós vivemos um tempo onde, novamente, a família ela é duramente atacada. Mundo que disse que a família é uma instituição falida, ele também tem os seus modelos alternativos. Mas nós estamos aqui focalizando porque Jesus assim nos leva a observar um projeto perfeito. E eu pergunto, os modelos alternativos do mundo são perfeitos? O modelo perfeito é o que foi projetado por Deus e que é preservado por Jesus. Um modelo tradicional, com pai, com mãe e com os filhos que vão crescer e formar uma nova
família. Ouvi certa vez de um sábio pastor que se tudo deu certo, se o casal fez tudo bem, os filhos um dia, após crescerem, vão chegar numa certa idade e vão deixar a casa para formar, então, a sua família. E assim a família é preservada. Uma coisa que é importante nessas figuras, nesses membros bem definidos do modelo tradicional de Jesus, é o próprio Antigo Testamento, os mandamentos de Deus. Lembrando que Deus, ele ordena, né, que seu propósito seja cumprido aqui. E Jesus lembra isso. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando foram dados os 10 mandamentos, um dos mandamentos é o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Promessa de vida longa, com uma condição. A condição de que honrássemos nosso pai e também a nossa mãe. Jesus, ele preserva a família. Ele preserva o modelo tradicional da família. Ele preserva aquele projeto perfeito estabelecido por Deus. E eu e você temos preservado a família? Crente, ele precisa preservar cada vez mais a sua família. Uma forma de você preservar é você cumprir o propósito de Deus. É você se envolver com esse projeto perfeito de Deus, que é a família, e preservar a família. Crente, novamente eu digo, ele precisa preservar sua família cada vez mais. Finalmente, meus amados, eu vejo que a família é originalmente a base de todas as relações sociais. Jesus, como eu disse anteriormente, ele ama a família. Versículo 8, em resposta àqueles que disseram que Moisés deu carta de divórcio, ou em resposta àquela primeira pergunta, se era permitido, se era lícito repudiar uma mulher por qualquer motivo, Jesus, ele encerra o assunto no versículo 8, que me chama a atenção, mostrando qual é o verdadeiro problema que realmente destrói as famílias. Versículo 8, Jesus diz: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Dureza de coração é o que tem destruído famílias. Não apenas no nosso tempo, mas em todas as épocas. E dureza de coração podemos traduzir como falta de amor. Falta de amor em relação à família. Filhos que não amam os pais e vice-versa. Marido que não ama a esposa e vice-versa. Esse é o problema. Dureza de coração, falta de amor. E aí nós podemos pensar, será que alguém que não ama os seus familiares, ele é capaz de amar a igreja, por exemplo? Uma pessoa que não ama os seus familiares, ele é capaz de amar a sociedade à sua volta?
O apóstolo Paulo, grande líder cristão de sua época, ele deixou um ensino para a igreja, para mim e para você. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Crente, ele precisa amar a sua família cada vez mais. Ame a sua família. Jesus ama a sua família. Jesus ama a minha família. E nós precisamos fazer o mesmo. Crente precisa amar cada vez mais a sua família. Um fato que me emocionou muito nessa última semana foi ouvir um noticiário a respeito de um senhor com mais de 90 anos que contraiu o Covid-19 e que saiu do hospital recuperado. E a equipe médica toda deu um testemunho muito bonito a respeito desse homem, que ele era muito bem cuidado pela sua família, pelos seus filhos, né? Todos cuidavam, davam muito carinho, dedicavam muita atenção a ele. Isso foi fundamental na sua recuperação. Que fato maravilhoso, precioso nesse contexto em que nós estamos vivendo. Por isso, novamente eu digo, crente, ele precisa amar cada vez mais a sua família. Eu conheço a história de um artista muito talentoso, mas que ele ainda não tinha feito aquele quadro, aquela que seria a sua obra-prima, a suprema expressão da sua arte. E pensando nesse desafio, ele então decide sair de casa e caminhar por aí. Enquanto ele caminhava, ele encontrou um velho ministro do Evangelho e perguntou a ele: para o Senhor, qual é a coisa mais bela do mundo? A fé, respondeu o velho pastor. E ele começou a seguir o seu caminho, refletindo sobre aquela resposta. Mais adiante, ele encontra uma jovem vestida de noiva e pergunta a ela: qual é a coisa mais bela do mundo? Ah, o amor, respondeu a jovem, muito feliz e muito alegre. E ele continua caminhando, refletindo então naquela resposta. Foi quando ele encontra um veterano de guerra e faz a mesma pergunta. Responde o soldado: a coisa mais bela do mundo é a paz. E ele volta para casa refletindo sobre essas três ideias: a fé, o amor e a paz. Como retratar tudo isso num quadro, num único quadro? E essa tarefa parecia difícil demais enquanto ele retornava para sua casa. E quando ele chegou em casa, ele viu a fé no olhar dos seus filhos. Ele viu o amor no sorriso da sua esposa. E ele viu a paz ali mesmo, no seu ambiente familiar. Isso lhe deu a inspiração que faltava. E então ele pôs-se a pintar aquilo que seria sua obra-prima. E quando terminou, ele chamou o quadro de
o lar. Lembre-se, meus amados, crente, ele precisa valorizar cada vez mais a sua família. Crente, ele precisa preservar sua família cada vez mais. E o crente precisa amar cada vez mais a sua família. Que Deus abençoe a todos. Amém.